apenas 1 ano de idade, que viu tudo, que viu a mãe sendo atacada pelo pai. Ele foi devolver a arma à PM que estava de serviço na Avenida Guararapes. Depois que ele executou a minha sobrinha, ele foi devolver a arma. Separado um copo com gasolina, ele tinha tirado da própria moto. Eles começaram a discutir, ele jogou o copo de gasolina na mulher, na companheira dele, e depois ateou fogo. O adolescente joga pedra na mãe. Eu vou esperar mais um pouco, né? Conhecer melhor. Porque ele não está sendo aquilo que eu conheci, ele mudou muito. Durante esse tempo, chegou a ser queimada e estrangulada por ele. Ela viveu um relacionamento abusivo por 16 anos. Nem foge, senão quando o pai chegar ele vai te matar. Na casa de Maria Clara e tentou envenená-la com chumbinho, foi ele. Não foi ninguém, foi ele. Como sabemos, todos os dias mulheres são mortas, agredidas tanto fisicamente quanto verbalmente, pelos mínimos motivos possíveis. Todos os dias podemos ver diversas notícias de mulheres sendo mortas, sofrendo feminicídio ou sofrendo violência doméstica. Mas podemos perceber que esse número é muito maior do que imaginamos, pois a maior parte dos casos não são divulgados ou a mulher não teve chance de denunciar o caso. Na majoritariedade dos casos, homens são os agressores. Isso acontece seja por elas descobrir uma traição, por ciúmes do agressor, por dinheiro e muitos outros fatores. Há menos de um século atrás, mulheres eram obrigadas a ficar em casa cuidando dos filhos, fazendo faxina. Hoje, mesmo com as diversas leis criadas, como a Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Lei de Stalking, Lei Carolina Jackman, ainda assim, os casos de feminicídio e violência doméstica contra a mulher continuam a crescer. Segundo estudos, a cada 17 horas, uma mulher morreu em razão do gênero em 2024, em 9 estados monitorados pela Rede de Observatórios de Segurança. Os dados apontaram um total de 531 vítimas de feminicídio no ano passado. Como podemos ver na tabela, São Paulo é o estado com o maior número de vítimas de violência e vítimas de feminicídio. Desde 2015, mais de 11 mil mulheres foram vítimas do feminicídio. E mesmo tendo passado 10 anos desde esse estudo, os casos de feminicídio continuaram a aumentar, mesmo o nosso país tendo passado por diversas mudanças, sendo sociais, estatais, industriais, não conseguimos superar esse fenômeno que assombra nosso país. Um vídeo divulgado pela Canadian Women's Foundation, ou seja, CWF, que luta pela igualdade de gênero e empoderamento feminino no Canadá, quer ajudar as mulheres a denunciar violência doméstica, mesmo estando em casa, respeitando a quarentena da Covid-19 que acontecia na época. A ideia é disseminar um sinal silencioso com as mãos para que as vítimas possam falar dos abusos que sofrem durante uma videoconferência, por exemplo. Como é visto no vídeo, onde a mulher se comunica através de uma videochamada com uma colega de trabalho. No vídeo, uma mulher, como eu já disse, conversa com outra pelo vídeo. Em dado momento, ela levanta a palma de uma das mãos, fecha o polegar, fazendo uma espécie de 4, e logo em seguida abaixa todos os dedos, ficando de punhos fechados por alguns segundos. Esse sinal indica que ela está sendo vítima de violência doméstica, mas não se baseia apenas nisso. Você pode dar esse sinal, como por exemplo, na frente de algum policial na rua, mas que você não possa falar por conta que o agressor está do seu lado. Em outras situações, como aconteceu no vídeo, você pode realizar isso por uma videochamada, ou qualquer situação semelhante, como por exemplo no vídeo aconteceu, com a mulher pedindo uma receita de bolo e logo em seguida fazendo um sinal. Recentemente surgiu uma notícia que demonstra exatamente isso que estou falando, que foi divulgado recentemente no site Alerta, o caso de Márcia Marques Ruiz, de 41 anos que sofreu violência doméstica por 15 anos e só se viu livre quando o filho de 5 anos a libertou e ajudou a fugir do agressor. Márcia tem 10 filhos e 6 deles são com seu ex-parceiro, Robes Pérez Luiz, de 37 anos. A vítima conheceu seu agressor aos 26 anos desde seu primeiro encontro, acabaram se apaixonando. Logo se casaram, mas com o tempo a verdade foi revelada. Só tendo a oportunidade de fugir por conta de seu filho dizendo: "Mãe, foge, senão quando o pai voltar ele vai te matar." E seu filho ao destrancar a porta do quarto e dar uma abertura para a fuga da vítima. As incontáveis vezes que ela era agredida,
A última certamente foi dada como a que causou maiores danos físicos e mentais. Robson havia quebrado os dentes da frente da Márcia, arrancando seu cabelo com a mão, até mesmo arrancando um pedaço do seu cérebro por conta de arrancar seus cabelos com a mão, provocando diversas mutilações em seu corpo e lesões em órgãos internos que permanecem até os dias de hoje. Segundo informações adquiridas por meio de imagens de vídeo, não havia apenas agressão, mas também um abuso mental, por meio do cárcere privado. O marido a trancava em um quarto, onde as paredes não tinham revestimento, e para se deitar, ela tinha apenas um colchão fino revestido em um lenço antigo e batido. Após sua soltura, Márcia correu pelas ruas e foi acolhida pelos moradores locais, que a levaram para o hospital e dali já fizeram a denúncia. Após um tempo, Robson Pérez Luiz foi preso em Araçatuba, em São Paulo, mas foi transferido a um presídio em Guarujá, onde aguarda seu julgamento. Esse sendo o exemplo de um de muitos casos que acontecem no dia a dia, que às vezes não são nem divulgados, onde a mulher é fadada a continuar sofrendo essa violência. Hoje em dia, a Márcia continua se recuperando tanto fisicamente quanto psicologicamente, mesmo esse sendo um caso que causa uma ferida permanente em seu psicológico. Neste ano, diversas leis foram sancionadas que visam proteger a mulher, como por exemplo a lei dos 6 meses a 2 anos de prisão, mais multa pelo crime de violência psicológica contra a mulher. Será aumentada pela metade se o delito for cometido com o uso da IA ou qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou som da vítima, conforme essa lei, sancionada nesta quinta, 24/4, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outra lei que foi sancionada em benefício das mulheres, garante o monitoramento de agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas. E aprimora a Lei Maria da Penha, no que diz respeito à medida protetiva nos casos de violência doméstica e familiar. Com o dispositivo, a polícia e a vítima serão alertadas sobre a aproximação indevida do agressor. Quais são os principais sinais de que uma mulher está sofrendo violência física? Nem sempre é visível, né? Porque nem sempre deixa marcas em lugares que dá para as pessoas verem no dia a dia. Mas alguns comportamentos também acabam dando sinais, como a pessoa começa a ter receio de falar sobre o parceiro dela. Ela não quer mais conversar sobre, ou fala que ele está com alteração de humor, ou um pouco mais agressivo. Isso vai dando também ali uma clareza de será que está ocorrendo alguma agressão física ou não. A pessoa começa a aparecer com marcas e fala que é acidente, bateu na pia, bateu no armário, bateu em alguma coisa, mas nunca algo que tenha sofrido uma violência. Então é necessário também verificar esse ponto de que será que a pessoa está tendo tanta queda assim de uma hora para outra? Começa a se afastar de amigos e famílias, começa a não querer mais ter o convívio social, por medo, por vergonha, por receio. Então isso é um dos sinais que a mulher que sofre violência física ela acaba apresentando. Ações preventivas para reduzir a violência contra a mulher. Conforme eu falei na primeira pergunta, se faz necessária uma reeducação sobre igualdade de gênero nas escolas, propagandas, na televisão, filmes relacionados a isso, séries, para que a gente possa mudar a nossa consciência, nosso olhar, nossa perspectiva sobre essas violências, porque muitas vezes já foram naturalizadas. Meu pai briga com a minha mãe e a partir disso eu vou brigar com a minha companheira, ou vou deixar que o meu companheiro brigue comigo. Então já está ali num aspecto cultural, Campanhas, capacitação de profissionais que falem sobre o assunto de uma forma mais na linguagem daqueles que estão ouvindo, porque muitas vezes a gente usa as palavras técnicas, aquela coisa que não chega à compreensão, do público-alvo. Então, falar a linguagem do público-alvo se faz essencial. Trabalhar a autonomia financeira das mulheres, porque muitas mulheres vítimas de violência também são dependentes dos seus maridos e fazem com que elas fiquem nesse contexto de violência. Não só a dependência financeira, a dependência emocional também. É uma das maiores, a dependência emocional. Contudo, não vou falar de porcentagem, porque eu não tenho a porcentagem aqui agora. E programas de reabilitação aos agressores, porque a gente trabalha muito a vítima atualmente e não temos serviços que trabalham aos agressores. A gente precisa dessa reeducação para que a gente possa aí mudar esse cenário.